Ele acordou naquela manhã com a sensação de que algo estava errado. O sol ainda mal havia surgido no horizonte quando Ricardo, um homem acostumado com a pressa dos negócios e o tilintar das conquistas, se levantou de sua cama de lençóis caros, mas com o coração inquieto. O telefone, que costumava vibrar sem parar com mensagens e e-mails de pessoas querendo sua atenção, estava em silêncio. Um silêncio que o incomodava mais do que qualquer ruído. A mansão parecia fria, grande demais para um homem. Só, há anos ele não percebia o vazio que o cercava, um vazio que o dinheiro, as viagens e os aplausos jamais conseguiram preencher. Mas naquele dia, algo nele começou a mudar. Ele desceu as escadas lentamente, sentindo o eco dos próprios passos pelos corredores de mármore. O café estava servido, como sempre, mas ele não sentia fome. Do lado de fora, o jardim impecável, a piscina refletindo a luz fraca da manhã, e o carro importado esperando na garagem, tudo como deveria ser. Mas dentro dele, algo não estava no lugar. Ele não sabia explicar o porquê, mas sentia que a vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Ricardo era um homem de sucesso, empresário, dono de uma construtora que transformava bairros inteiros em condomínios de luxo. Tinha saído da pobreza com esforço, inteligência e uma ambição inabalável. Durante anos, acreditou que sua fortuna era prova de sua força e que o sucesso era a recompensa por nunca ter fraquejado. Só que o destino tem maneiras misteriosas de testar quem acredita ter tudo sob controle. Naquela semana, o impossível aconteceu. Um investimento gigantesco que prometia dobrar seu patrimônio se transformou em ruína. Um sócio desapareceu com milhões. A imprensa começou a especular, os clientes se afastaram, e em questão de dias, o que antes era um império começou a desmoronar. Ricardo tentou manter a calma, mas quanto mais tentava resolver, mais a situação fugia de suas mãos. A justiça bloqueou suas contas. Os bancos o pressionavam. E de repente, aquele homem que mandava em tanto se viu sozinho, sem saber para onde correr. Ele passou noites sem dormir, andando de um lado para o outro em seu escritório, cercado por documentos, contratos e lembranças de tempos melhores. Cada ligação trazia uma nova má notícia. Os funcionários começaram a pedir demissão, os advogados o alertavam sobre o risco de falência, e amigos, aqueles que sempre estavam por perto nos jantares e viagens, simplesmente desapareceram. Foi nesse momento que ele começou a perceber o quanto sua vida estava construída sobre areia. Os dias se transformaram em semanas, e a mansão, antes cheia de vida, virou uma prisão silenciosa. Ele parou de sair, evitava o espelho e mal se alimentava. Passava horas olhando pela janela, tentando entender onde havia errado. Em algum momento, enquanto observava a chuva cair, as lágrimas começaram a escorrer sem que ele percebesse. Não eram lágrimas de raiva, mas de cansaço. Pela primeira vez, ele se sentia pequeno, frágil, perdido. Uma noite, Ricardo saiu de casa. Não sabia exatamente para onde ia, apenas queria fugir daquele silêncio que o sufocava. Dirigiu sem rumo por longas horas, pelas ruas escuras da cidade que um dia o aplaudiu. Passou por prédios que ele mesmo havia construído, agora iluminados por outras pessoas. Era estranho perceber que tudo aquilo, cada parede, cada vidro, cada tijolo continuava de pé, enquanto sua vida desabava. Parou o carro em frente a uma pequena igreja, uma daquelas simples, escondidas entre comércios e casas antigas. As luzes estavam acesas, e ele viu algumas pessoas entrando. Por algum motivo, decidiu segui-las. Entrou devagar, sentou-se no último banco e ficou em silêncio. Não sabia rezar. Há muito tempo havia esquecido como. Mas naquela noite, algo o fez apenas fechar os olhos e sussurrar: Deus, se o Senhor ainda me ouve, me mostra o que fazer. Eu não sei mais. Aquele pedido foi sincero. Pela primeira vez, não veio de um homem que queria controlar o destino, mas de alguém que aceitava sua própria impotência. E foi justamente ali, no fundo de uma igreja vazia, que o primeiro sinal começou a se desenhar. No dia seguinte, Ricardo acordou diferente. Não havia esperança total, mas havia calma. Uma calma que ele não sentia há anos. Pegou um dos poucos relógios que ainda não havia vendido e saiu para andar. No caminho, passou por uma padaria simples e parou para tomar café. Foi então que ouviu uma conversa entre dois senhores que falavam sobre uma obra.
social da igreja, um abrigo para famílias em situação de rua que estava precisando de ajuda. Algo dentro dele o fez ouvir com atenção. Era como se aquela frase "eles precisam de ajuda" tivesse sido dita diretamente a ele. Ricardo não tinha muito, mas ainda tinha tempo. E foi com esse tempo que decidiu visitar o abrigo. Lá, conheceu pessoas que ele jamais teria cruzado nos dias de glória. Homens que haviam perdido tudo, mães que lutavam para alimentar os filhos, crianças que sorriam mesmo, sem saber se teriam o que comer no dia seguinte. E naquele lugar, onde a dor era tanta, ele sentiu algo que há muito tempo não sentia: propósito. Ele começou ajudando com o que podia, organizando, limpando, ouvindo. Aos poucos, percebeu que sua mente voltava a clarear, e o peso nos ombros diminuía. As pessoas ali não sabiam quem ele era, e isso era libertador. Pela primeira vez, ele não era o empresário Ricardo Costa, mas apenas Ricardo, um homem tentando se reencontrar. Mas o destino ainda guardava algo maior. Em uma tarde chuvosa, enquanto ajudava a descarregar cestas básicas, uma senhora idosa se aproximou dele. Tinha o olhar doce, mas profundo. Disse: "Filho, eu não sei quem você é, mas Deus me mandou dizer que Ele vai te restituir. Mas primeiro, você precisa aprender o que é realmente ter." Ricardo ficou paralisado. Aquelas palavras ecoaram em sua mente por dias. E foi assim, simples, mas marcante, que o homem que perdeu a fortuna começou a encontrar o verdadeiro tesouro. Nos dias que se seguiram, Ricardo voltou ao abrigo. No início, chegava tímido, quase envergonhado. Não queria que ninguém soubesse quem ele fora, nem o tamanho da queda que vivera. Apenas queria fazer algo bom, algo que o fizesse sentir que ainda servia para alguma coisa. Mas, conforme o tempo passava, as pessoas começaram a notar algo diferente nele. Havia gentileza em seus gestos, e uma tristeza antiga em seus olhos. Certo dia, enquanto servia o almoço a um grupo de crianças, uma garotinha de uns 7 anos perguntou: "Tio, por que o senhor está sempre ajudando aqui? O senhor mora na rua também?" Ricardo sorriu e respondeu apenas: "Não, pequena, eu só gosto de estar aqui." Mas aquela pergunta simples o atingiu como um raio. Ele percebeu que, em certo sentido, sim, também estava sem lar. Não sem um teto, mas sem um coração habitado pela paz. A rotina no abrigo começou a transformar Ricardo. O homem que antes fechava contratos milionários agora consertava telhas, carregava caixas e limpava o chão. E, estranhamente, aquilo não o diminuía. Pelo contrário, fazia com que se sentisse vivo novamente. Cada sorriso, cada palavra de gratidão, cada aperto de mão eram lembretes de que o valor da vida não está enquanto se possui, mas enquanto se entrega. Foi então que ele começou a observar os outros voluntários. Pessoas simples, algumas com histórias duras, mas que pareciam carregar uma alegria inexplicável. Havia ali um senhor chamado João, um pedreiro aposentado que passava os dias consertando coisas no abrigo. Um homem de fé inabalável, que vivia repetindo: "Quem perdeu tudo, ainda pode ganhar o céu." Ricardo ouvia aquilo com atenção, mas ainda não compreendia por completo. Em uma tarde de domingo, João o chamou para ajudar a descarregar um caminhão de doações. Enquanto trabalhavam lado a lado, Ricardo perguntou: "João, você sempre foi assim, tranquilo, mesmo com tão pouco?" O velho riu, enxugando o suor da testa. "Eu já fui como você, rapaz, correndo atrás do que brilha, mas um dia percebi que a luz que vem do dinheiro apaga rápido. A que vem de Deus, essa nunca se apaga." Aquelas palavras ecoaram fundo. Ricardo ficou em silêncio por um tempo, observando as mãos calejadas de João, os olhos firmes e serenos. Era como se, naquele momento, Deus falasse com ele de novo, não em trovões, mas através da sabedoria silenciosa de um homem comum. Naquela noite, Ricardo voltou para casa e sentou-se na varanda, olhando para o céu. Estava nublado, e o vento frio tocava seu rosto. Pegou o celular, que raramente usava agora, e viu dezenas de mensagens antigas, lembranças de um tempo em que todos o procuravam. Nenhuma delas importava mais. Respirou fundo e, sem perceber, começou a falar com Deus. Não uma oração ensaiada, mas uma conversa sincera. "Senhor, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Eu só sei que eu não sou mais aquele homem. Se o que o Senhor quer é que eu sirva, então me ensina a servir do jeito certo." Foi nesse instante que algo dentro dele começou a mudar de verdade.
Pela primeira vez, ele sentiu que não precisava mais correr atrás de nada, apenas caminhar junto de Deus. Os dias seguintes foram diferentes. Ele passou a chegar mais cedo ao abrigo, conversar mais com as pessoas, ouvir suas histórias. Começou a ajudar na contabilidade do local, a organizar doações e até a criar planos para reformar o prédio. A administradora, Dona Clara, uma mulher de fé e firmeza, percebeu sua dedicação. Um dia, o chamou em particular e disse: Ricardo, Deus tem um propósito para você aqui. Eu não sei qual, mas posso sentir. Às vezes, quando a vida desmorona, é só para a gente enxergar o alicerce certo. Ele sorriu, agradecido, mas, dentro dele, algo ainda o inquietava. À noite, sonhava frequentemente com uma grande porta fechada e uma luz intensa do outro lado. Sempre tentava abri-la, mas não conseguia. Acordava suando, com o coração acelerado, e sentia que o sonho tinha um significado profundo, algo que Deus ainda queria lhe revelar. Certa manhã, enquanto estava no abrigo, uma mulher chegou às pressas. Era mãe de 3 crianças e chorava desesperada. Seu marido havia sido internado e ela não tinha dinheiro nem para pagar o ônibus. Ricardo, sem pensar, tirou do bolso o pouco que tinha, notas amassadas que havia guardado para o mês, e entregou a ela. A mulher o abraçou com força e, entre lágrimas, disse: Que Deus te abençoe. Você não sabe o que isso significa para mim. Ricardo ficou imóvel por um instante. Pela primeira vez em muitos meses, ele sentiu algo diferente, um calor no peito, uma paz indescritível. Foi então que percebeu: o vazio que antes o consumia estava sendo preenchido, não por riquezas, mas por propósito. Naquela noite, ao chegar em casa, ligou o rádio, um hábito que não tinha há muito tempo. E, de repente, uma voz começou a tocar uma antiga canção sobre fé e esperança. Ele fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Entendeu, finalmente, que a resposta que tanto buscava não estava nas contas bancárias, nos carros ou nas viagens. Estava nas pequenas ações, nas mãos estendidas, nos gestos que nascem do amor. Dias depois, enquanto ajudava a organizar um evento beneficente do abrigo, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era um ex-funcionário seu, Marcos, um engenheiro que havia trabalhado com ele nos tempos de glória. Marcos contou que estava iniciando uma nova empresa e que queria convidá-lo para ser sócio. Eu nunca esqueci tudo o que aprendi com você, Ricardo. Só quero retribuir-o que um dia me foi dado. Ricardo ficou em silêncio por um tempo, olhando para o céu. Era como se o universo tivesse parado por um instante. Aquele convite não parecia coincidência, era o início da resposta de Deus. Ele aceitou, mas com uma condição: parte do lucro seria destinado ao abrigo. E assim começou o novo capítulo de sua vida. Os primeiros dias na nova empresa foram um misto de nostalgia e aprendizado. Ricardo se sentia estranho ao voltar a vestir uma camisa social, entrar em um escritório e ouvir o som de telefones e reuniões. Por um momento, parecia que o tempo havia voltado, mas, ao olhar para si mesmo no reflexo do vidro, ele percebeu: não era mais o mesmo homem. Aquele que um dia se orgulhara de mandar, agora se orgulhava de servir. A nova empresa era modesta, mas promissora. Marcos, o antigo funcionário, o tratava com respeito e admiração, sempre dizendo que Ricardo havia sido mais do que um chefe, fora um mentor. Eles trabalhavam lado a lado, mas havia uma diferença clara. Agora, Ricardo não via o lucro como um fim, mas como um meio. O dinheiro havia deixado de ser o seu senhor e se tornara uma ferramenta para algo maior. Em uma manhã de segunda-feira, enquanto revisava planilhas e contratos, Ricardo olhou pela janela e viu um grupo de crianças atravessando a rua, rindo e brincando. O som das risadas o fez sorrir. E, por um instante, ele lembrou das crianças do abrigo. Sentiu falta delas. Aquele pensamento ficou martelando em sua mente o resto do dia, até que, à noite, ele decidiu visitar o local. Ao chegar, foi recebido com abraços e alegria. As crianças correram até ele, chamando-o de tio Ricardo, e Dona Clara, emocionada, disse: Eu sabia que o senhor não ia nos esquecer. Ele respondeu: Como eu poderia? Foi aqui que encontrei tudo o que eu tinha perdido. Ricardo começou, então, a ajudar o abrigo financeiramente, mas de maneira discreta. Nunca quis reconhecimento. Reformou os quartos, comprou alimentos e brinquedos, e pagou o tratamento médico de algumas crianças.
tudo sem jamais revelar o tamanho da ajuda. Certa noite, enquanto estava no abrigo, uma tempestade começou. Relâmpagos cortavam o céu e a energia acabou. As crianças ficaram assustadas. Ricardo pegou uma lanterna e começou a cantar uma música antiga, que seu pai lhe ensinara na infância. Aos poucos, as crianças foram se acalmando, e Dona Clara observava em silêncio, com os olhos marejados. Quando a luz voltou, ela se aproximou e disse: Ricardo, você não percebe? Isso é dom. Deus te trouxe aqui porque sabia que você podia ser a luz quando tudo escurecesse. Essas palavras o tocaram profundamente. Ele percebeu que, mesmo sem perceber, Deus estava usando cada parte de sua história, as quedas, as perdas, a dor para moldá-lo em alguém novo. Alguns dias depois, um fato inesperado aconteceu. Um dos principais investidores da empresa ligou pedindo uma reunião urgente. Ricardo e Marcos foram até o escritório, preocupados. O investidor, um homem sério, olhou para Ricardo e disse: Eu pesquisei sobre sua trajetória. Soube que você perdeu tudo e recomeçou do zero. Quero que saiba que admiro isso. Pessoas assim são raras. Estou disposto a investir no dobro do que havíamos combinado. Marcos olhou para Ricardo, surpreso. Era como se a vida, que um dia lhe havia virado as costas, agora o recompensasse com generosidade. Ricardo sorriu, agradeceu e, ao sair dali, olhou para o céu. As nuvens se abriam lentamente, e um raio de sol atravessava o horizonte, iluminando a cidade. Ele fechou os olhos e, num sussurro, disse: Obrigado, Deus. Eu sei que foi o Senhor. O tempo passou, e a empresa prosperou rapidamente. Ricardo, porém, manteve o mesmo coração humilde. Todas as sextas-feiras, ele ia ao abrigo, ajudava na cozinha, brincava com as crianças, consertava o que fosse preciso. E, sempre que podia, conversava com João, o velho pedreiro. Em uma dessas conversas, João disse algo que mudaria tudo. Sabe, Ricardo, quando a gente reza, pedindo um milagre, às vezes ele não vem da forma que queremos. Às vezes, o milagre é a mudança dentro da gente. E você virou o milagre de muita gente aqui. Ricardo ficou sem palavras. Percebeu que João estava certo. O milagre não era o dinheiro que voltara, nem a empresa que crescia. O milagre era a transformação. Era o novo propósito que nascera dentro dele. Mas o destino ainda tinha algo a ensinar. Certa tarde, Ricardo recebeu uma notícia devastadora. João havia sofrido um infarto. Enquanto trabalhava, foi levado ao hospital e Ricardo correu para lá. Chegando, o encontrou deitado, fraco, mas sorridente. Eu sabia que você viria, disse João. Não se preocupe comigo, filho. Eu só quero que você continue. Promete? Ricardo segurou sua mão e prometeu. Poucas horas depois, João partiu. A perda o abalou profundamente. Durante dias, ele se sentiu vazio novamente. Mas, em meio à dor, algo aconteceu. Um envelope foi entregue no abrigo, endereçado a Ricardo. Dentro, havia uma carta escrita à mão por João. Meu amigo, se você está lendo isso, é porque minha hora chegou. Quero que saiba que sua vida foi uma resposta à minha oração. Eu pedi a Deus que me mostrasse que ainda existiam corações bons neste mundo. E Ele me mostrou você. Continue ajudando. Continue acreditando. E lembre-se, quando a fortuna some, é porque Deus quer te mostrar a verdadeira riqueza. Ricardo leu aquelas palavras incontáveis vezes, e cada uma delas parecia gravar-se em seu coração. Ele entendeu, então, que a missão que Deus lhe dera não era recuperar o que perdeu, mas multiplicar o que aprendeu. No dia do funeral de João, o abrigo inteiro compareceu. Crianças, voluntários, moradores da vizinhança todos reunidos. Ricardo, com lágrimas nos olhos, discursou brevemente. João me ensinou que a fé é o último bem que ninguém pode tirar da gente. E é por ela que eu continuo. Porque, no fim das contas, quando tudo acaba, é ela que nos mantém de pé. A partir daquele dia, Ricardo decidiu ir além. Criou um projeto chamado Mãos que Servem, voltado a ajudar abrigos e famílias em situação de rua. A ideia era simples: usar parte dos lucros da empresa para financiar ações sociais e transformar vidas. Em pouco tempo, o projeto se espalhou por várias cidades. E, em todas as vezes que subia ao palco para falar sobre a iniciativa, Ricardo fazia questão de repetir: eu perdi tudo o que o dinheiro podia comprar, para ganhar tudo o que o dinheiro jamais poderia me dar. Enquanto o público
Aplaudia. Ele sempre olhava discretamente para o céu, certo de que João e Deus estavam ali, observando cada passo. Os meses seguintes foram intensos. O projeto Mãos que Servem crescia rapidamente, ajudando centenas de famílias. Reportagens começaram a destacar a iniciativa, e o nome de Ricardo voltava a circular na mídia, mas dessa vez, não como o homem milionário das colunas de economia, e sim como o homem que devolvia dignidade às pessoas. Era curioso observar como o destino dava voltas. Jornalistas que antes o haviam criticado agora pediam entrevistas, querendo saber o que o levara a mudar tanto. E ele respondia sempre da mesma forma: foi Deus. Quando a fortuna acabou, ele me mostrou que o verdadeiro tesouro estava nas pessoas. Mas nem tudo era glória. O crescimento rápido trouxe desafios. Fraudes começaram a surgir, pessoas tentaram se aproveitar do nome do projeto, e Ricardo percebeu que precisaria se proteger sem perder a essência. Em meio a essas dificuldades, uma notícia o abalou profundamente: Dona Clara, do abrigo, estava doente. Ele foi visitá-la no hospital, e ao entrar no quarto, viu aquela mulher forte agora frágil, mas com o mesmo sorriso de fé. Eu sabia que você viria, disse ela com voz fraca. Sempre virei, Dona Clara. A senhora é como uma mãe para mim, respondeu Ricardo, segurando sua mão. Ela sorriu e sussurrou: não chore se eu for primeiro. O céu está preparando um lugar bonito, e quero te ver lá um dia, mas só depois de cumprir sua missão aqui. Essas palavras ficaram gravadas em sua mente. Poucos dias depois, Dona Clara partiu, e o abrigo entrou em luto. Ricardo organizou tudo: o funeral, as despesas, o apoio às crianças. Mas no fundo, sentia-se vazio outra vez. Era como se cada pessoa que Deus colocasse em seu caminho para guiá-lo também precisasse partir quando ele aprendesse a lição. Numa madrugada silenciosa, incapaz de dormir, Ricardo foi até a pequena capela do abrigo. Sentou-se diante do altar, olhou para o crucifixo e falou baixinho: Senhor, eu entendo que tudo tem um propósito, mas às vezes é difícil aceitar. Se ainda há algo que eu precise fazer, me mostra o caminho. Eu só não quero andar sozinho. Enquanto dizia essas palavras, uma brisa suave entrou pela janela. E, por um instante, Ricardo sentiu algo que não conseguia explicar. Um calor no peito, uma paz indescritível. Chorou como não chorava há muito tempo. Era como se, de alguma forma invisível, Deus o abraçasse e dissesse: eu estou aqui. Na manhã seguinte, ao chegar na empresa, um envelope o aguardava sobre a mesa. Era um convite para uma conferência internacional sobre projetos humanitários com todos os custos pagos. O remetente era desconhecido. Ricardo hesitou em ir, mas algo dentro dele dizia que deveria aceitar. A viagem seria para Genebra, na Suíça. Ele nunca mais havia saído do país desde a falência. Agora, embarcava com o coração tranquilo, sem luxo, mas com fé. Chegando ao evento, percebeu que estava diante de líderes de todo o mundo, empresários, filantropos, pessoas que dedicavam suas vidas a causas humanitárias. Quando foi chamado ao palco, ficou surpreso. Não esperava ser convidado para falar. O apresentador o apresentou como o homem que transformou a perda em esperança. Ricardo respirou fundo e começou seu discurso. Eu perdi tudo o que tinha: carros, casas, status. Tudo foi embora. E, no desespero, eu fiz o que nunca tinha feito antes. Me ajoelhei, pedi a Deus uma resposta. E ele me respondeu. Não com dinheiro, mas com propósito. A fortuna sumiu, mas a resposta veio do céu. A plateia se levantou e o aplaudiu de pé. Muitos choravam. Eram daqueles momentos em que a verdade simples tocava o coração das pessoas. Após o evento, uma senhora idosa se aproximou dele. Tinha um olhar doce e uma cruz de madeira pendurada no pescoço. Jovem, disse ela, o seu testemunho me lembrou do meu falecido marido. Ele sempre dizia que Deus usa os que perdem tudo para provar que Ele é tudo. Ricardo sorriu e agradeceu. Quando ela se afastou, deixou cair um pequeno papel com um número de telefone. Ele guardou, sem saber por quê. De volta ao Brasil, retomou a rotina, mas algo novo começou a acontecer. Grandes investidores internacionais queriam financiar o Mãos que Servem. Com isso, o projeto se expandiu para diversas regiões pobres do país. Escolas, abrigos e até comunidades inteiras começaram a mudar por causa da iniciativa. Ricardo, no entanto, continuava o mesmo,
simples, sereno, sempre grato, até que, em uma manhã de domingo, ao sair da igreja, uma mulher o abordou com uma menina pela mão. "O senhor é o senhor Ricardo, não é?" perguntou. "Sim, sou eu. Eu precisava agradecer. O seu projeto ajudou a salvar minha filha. Ela precisava de uma cirurgia urgente, e o hospital parceiro do projeto cobriu tudo. Se não fosse por isso." A mulher não conseguiu terminar a frase. Chorou. A menina, de uns 6 anos, se aproximou e entregou a ele um pequeno desenho. Era um homem, segurando um coração, e acima, um sol brilhando. "É o senhor", disse a criança, "o homem que trouxe luz." Ricardo segurou o papel, tentando conter as lágrimas. Era como se Deus lhe dissesse, mais uma vez, "Está vendo? A resposta continua vindo." Mas o maior milagre ainda estava por vir. Alguns meses depois, enquanto caminhava pelo centro da cidade, viu um tumulto. Um carro havia atropelado uma mulher, e as pessoas se amontoavam. Ricardo correu até lá, empurrou a multidão e se ajoelhou ao lado da vítima. Era a senhora idosa que ele conhecera em Genebra. Ela ainda estava consciente, e o olhava fixamente. "Eu sabia que te veria de novo", murmurou ela com esforço. "Lembra do que te disse? Deus usa os que perdem tudo." Ela tossiu, com dificuldade, porque só eles entendem o valor do amor. Ricardo tentou ajudá-la, chamou uma ambulância, mas ela já parecia em paz. Em sua mão, havia um envelope. Dentro, uma carta com o mesmo número que ela havia lhe dado meses antes, e um cheque enorme. Em nome do projeto Mãos que Servem. O valor era tão grande que poderia sustentar a instituição por anos. Naquele instante, Ricardo olhou para o céu, e a chuva começou a cair leve, como se o próprio céu chorasse com ele. Ele entendeu, sem precisar de palavras, a resposta havia vindo mais uma vez do alto. De volta ao abrigo, reuniu as crianças e contou tudo. "Deus fala conosco de muitas formas", disse ele. "Às vezes, com silêncio. Às vezes, com pessoas. Às vezes, com milagres que só o coração entende." E, naquela noite, antes de dormir, Ricardo fez o que havia aprendido desde o primeiro dia em que tudo desmoronou, ajoelhou-se e orou. "Senhor, se um dia eu voltar a ter muito, me faz lembrar de onde vim. E se um dia eu perder tudo de novo, me faz lembrar que o Senhor sempre foi o suficiente." Quando abriu os olhos, o luar entrava pela janela e iluminava o pequeno crucifixo sobre a mesa. Ele sorriu, porque, pela primeira vez em toda a sua vida, sentia-se verdadeiramente rico. Nos meses seguintes, o Mãos que Servem se tornou uma referência nacional. O nome de Ricardo já não era mais associado a luxo, mas a esperança. Em cada canto do país, crianças usavam camisetas com o logotipo do projeto, famílias reconstruíam suas vidas, e comunidades inteiras celebravam o homem que um dia havia perdido tudo, mas ganhado algo infinitamente maior. Certa tarde, enquanto caminhava pelo pátio do abrigo, Ricardo ouviu risadas vindas do jardim. Eram as crianças brincando com pipas e bolas. Livres, felizes. Sentou-se num banco de madeira e ficou observando, com um sorriso sereno no rosto. Foi então que uma das meninas, de uns 8 anos, correu até ele com um livro nas mãos. "Tio Ricardo, escrevi uma história." "É, sobre o quê?" perguntou ele, rindo. "Sobre um homem que perdeu todo o dinheiro, mas ganhou o coração das pessoas." Ele segurou o riso, emocionado. "E como termina a história?" A menina olhou para ele e respondeu com inocência. "Termina com ele descobrindo que Deus nunca deixou ele sozinho." Essas palavras atingiram o coração de Ricardo como um raio de luz. Ele sentiu os olhos se encherem de água. Ajoelhou-se diante da menina e a abraçou. "Você tem razão, pequena. Essa é a história mais verdadeira que existe." Naquela noite, de volta ao seu pequeno quarto no abrigo, ele abriu uma velha caixa de madeira. Dentro, estavam algumas lembranças, uma foto da antiga mansão, uma chave dourada, a carta da senhora de Genebra e o desenho da menina com o coração e o sol. Passou os dedos sobre cada um desses símbolos, como quem folheia um livro de vida. De repente, ouviu uma batida na porta. Era Lucas, o rapaz que um dia fora ajudado por ele, e agora coordenava os projetos do Mãos que Servem. "Ricardo, posso entrar?" "Claro, meu amigo." Lucas segurava um envelope. "Chegou uma carta para você. É de um tal de Instituto Esperança, na Itália." Ricardo abriu e leu devagar. O texto dizia que seu projeto havia sido indicado ao Prêmio Internacional de Solidariedade.
humana, por transformar vidas e inspirar ações em mais de 10 países. Ele ficou imóvel por alguns segundos, sem conseguir falar. Eles querem que você vá à cerimônia, completou Lucas, sorrindo. Você vai? Ricardo suspirou, olhou em volta, viu as crianças dormindo nas redes improvisadas, e respondeu: não sei se o prêmio é para mim. Acho que é para cada um que acreditou comigo. Mas se for da vontade de Deus, eu irei. Alguns dias depois, lá estava ele outra vez em um avião, olhando as nuvens pela janela. Desta vez, não havia ansiedade, nem medo, apenas paz. Quando chegou à cerimônia, foi recebido com honras. Homens e mulheres de terno o cumprimentavam, mas ele, simples como sempre, usava o mesmo paletó antigo que guardava desde os tempos difíceis. Quando seu nome foi anunciado, o auditório inteiro se levantou. Ele subiu ao palco, recebeu o prêmio e, diante de todos, disse: quando a fortuna acabou, eu achei que tudo tinha terminado. Mas foi ali que tudo começou. Descobri que a riqueza verdadeira não está no que se guarda, mas no que se doa. Hoje, sei que Deus não me tirou tudo. Ele apenas me ensinou o que realmente tem valor. O silêncio que se seguiu foi profundo. Algumas pessoas choravam, outras apenas olhavam, tocadas por aquela simplicidade tão autêntica. De volta ao Brasil, a notícia se espalhou. A pequena capela do abrigo ficou lotada de pessoas que queriam agradecer, abraçar, orar junto. Ricardo, como sempre, fugia dos holofotes. Preferia o anonimato, a vida comum. Mas naquela noite, durante uma celebração com as crianças, aconteceu algo que o marcou para sempre. Durante uma música, o céu se abriu e começou a cair uma chuva leve, fina, que brilhou sob as luzes das lamparinas. As crianças correram para fora, rindo e girando de braços abertos. Ricardo, rindo também, levantou o rosto e deixou que a chuva o molhasse. Era como se o céu, mais uma vez, lhe dissesse: eu cumpri a promessa. Fechou os olhos, sentindo cada gota como um presente. E ali, entre risadas e lágrimas, ele entendeu: não era sobre perder ou ganhar, era sobre confiar. Era sobre permitir que Deus conduzisse a vida, mesmo quando tudo parecia perdido. Ricardo se ajoelhou no meio do pátio, sob a chuva, e orou em silêncio: Senhor, obrigado, porque a fortuna pode até sumir, mas a tua resposta, essa nunca deixa de vir. A câmera, nesse momento, se afasta lentamente, mostrando a cena do alto. As crianças correndo no pátio, a chuva brilhando sob a luz, e Ricardo de joelhos, sorrindo, sereno, de alma limpa. A tela escurece aos poucos, e surge apenas uma frase em fundo preto: nem sempre Deus te dá o que você quer, mas sempre te dá o que você precisa. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo contando o que ela te fez sentir. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas histórias que inspiram, emocionam e mostram que Deus ainda fala, às vezes em silêncio, às vezes em milagres. E claro, deixa seu like para ajudar essa mensagem a alcançar mais corações.